Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, quinta-feira, depois da Santíssima Trindade. O Concílio Vaticano II deu a todas as solenidades e festas um conteúdo teológico e espiritual, de caráter mistagógico, como possibilidades das comunidades aprofundarem sua relação com o Senhor, mesmo as que nasceram a partir de discussões teológicas e de motivações devocionais, como as festas do corpo e sangue do Senhor e da Santíssima Trindade, por exemplo. A solenidade do corpo e sangue de Cristo, eco da celebração da Quinta-feira Santa, nos faz experimentar, de forma mística e concreta, o mistério da entrega do Senhor Jesus. Já na antífona de entrada, somos agraciados com os sinais da abundância divina. O Senhor alimentou seu povo com a flor, o trigo, e com o mel do rochedo o saciou. Jesus Cristo é o verdadeiro pão que vem do céu, pão vivo para a vida do mundo. A solenidade do corpo e sangue de Cristo tem as suas origens na Idade Média, com o surgimento das devoções eucarísticas, a partir do ano de 1110 na França e sobretudo em Liège, Bélgica. Entretanto, foram as visões de uma freira agostiniana, chamada Juliana, que historicamente deram início ao movimento de valorização da exposição do Santíssimo Sacramento. Quando as ideias de Juliana chegaram ao bispo, ele acatou-as e em 1246, na sua diocese, celebra-se pela primeira vez uma festa do corpo de Cristo. O Papa Urbano IV instituiu-o para toda a Igreja, através da bula Transiturus, de 11 de agosto de 1264, para ser celebrada na quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, que acontece no domingo depois de Pentecostes. Urbano IV, antes de ser escolhido Papa, foi cônego de Liège e se chamava Tiago Pantaleão de Troyes, o mesmo que recebeu o segredo das visões da freira Juliana de Liège, que pediu uma festa da Santa Eucaristia no calendário litúrgico. No entanto, foi com Clemente V que a festa se difundiu. Alguns anos depois, em 1317, o Papa João XXII confirma o costume de fazer uma procissão pelas vias da cidade, com o corpo eucarístico de Jesus, costume testemunhado desde 1274 em algumas dioceses da Alemanha. O Missal Romano de 1970 denomina a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, completando assim a realidade integral do sacramento da Eucaristia. A riqueza das orações e dos textos bíblicos amplia a visão do mistério eucarístico. A procissão pelas vias públicas, testemunho público de fé e devoção do povo cristão, é feita a juízo do bispo do lugar, no que diz respeito à conveniência nas condições em tempos atuais, como também do itinerário de tal procissão, para que seja realizada com dignidade e sem diminuir a reverência que se deve ao Santíssimo Sacramento. Em muitas cidades, é costume ornamentar as ruas por onde passa a procissão, com tapetes coloridos, vivos, desenhos de inspirações religiosas. Essa festividade de longa data se constitui uma tradição no Brasil, principalmente nas cidades históricas, que se revestem de práticas antigas e tradicionais e que são embelezadas com decorações de acordo com costumes locais. Em alguns lugares, os tradicionais tapetes de Corpus Christi, feitos com serragem colorida, são substituídos por cobertores, roupas, fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis, etc. E depois serão doados como expressão de solidariedade, partilha e caridade, ajudando a quem precisar. Lembretes. Número 1. A Igreja recomenda a devoção ao Santíssimo Sacramento do altar, tanto privada como pública, também fora da missa. Ao praticar os piedosos e sagrados exercícios, deve-se observar as normas que o Concílio do Vaticano II estabeleceu sobre a relação entre liturgia e outras ações sagradas. De modo particular, a norma que determinou, considerando os tempos litúrgicos,
Estes exercícios devem ser organizados de tal maneira que condigam com a Sagrada Liturgia. Dela, de alguma forma, derivem para ela, encaminhe o povo, pois que ela, por sua natureza, em muito o supera. Número 2. O culto eucarístico, fora da missa, decorre da celebração eucarística, fonte e ápice de toda a vida cristã. Assim, a piedade que leva os fiéis à adoração da Santíssima Eucaristia move-os também a participar radicalmente do mistério pascal e corresponder agradecidos ao dom daquele que, por sua humanidade, infunde sem cessar a vida divina nos membros de seu corpo. Número 3. Convém que a procissão com o Santíssimo Sacramento se realize após a celebração eucarística, na qual se consagrará a hóstia a ser levada na procissão. Número 4. As procissões sejam organizadas segundo os costumes dos lugares, no que se refere à ornamentação das praças e ruas, no que diz respeito à ordem dos que dela participam. Sagrada Comunhão e o culto do mistério eucarístico fora da missa, número 104. Número 5. Os cantos e as orações deverão contribuir para que todos manifestem sua fé em Cristo, atentos somente ao Senhor.